Em que situações é uma boa ideia usar um repetidor de Wi-Fi? Em que situações não é uma boa ideia? Quando é que ele não funciona? Vamos ver isso de uma maneira fácil de se entender. Bom, a situação normalmente é mais ou menos assim. Eu tenho ali a minha rede sem fio, nesse caso aqui, por exemplo, é a própria rede sem fio do roteadorzinho fornecido pela operadora, que isso é bastante comum. Eu tenho ali alguns equipamentos que ficam por perto e que têm um bom sinal, mas tem algum lugar distante, uma parte do escritório, um cômodo da casa, do apartamento, onde o sinal é fraco demais. E eu quero como é que eu faço para acessar a conexão com a internet naquele canto? Aí você vai numa lojinha de informática e ele te recomenda a compra de um repetidor. O que, que é isso? É um equipamento que você liga no meio do caminho, ele precisa só de uma tomada elétrica, isso em qualquer canto no meio do caminho é fácil de se encontrar, e ele, em princípio, pega o sinal do roteador e replica, ampliando o sinal. Em teoria, tudo muito bacana, certo? É mais ou menos algo parecido como você comprar um carro, aí você começa a ir trabalhar com ele, demora muito no trânsito, e você volta para reclamar na concessionária e que você está gastando 1 hora por dia para trabalhar, para chegar no serviço, e o vendedor recomenda então você fazer um upgrade do teu carro de motor 1.0 para motor 2.0, porque com um motor 1.0 você demora 1 hora, se tiver um carro com motor 2.0 você vai demorar meia hora para chegar, certo? Não, não é assim. As pessoas sabem como funciona um carro e sabem que não é assim que funciona. Agora, as pessoas não sabem como funciona um Wi-Fi e acham que esse tipo de coisa, o repetidor é uma boa ideia. Como a gente vai ver, na grande maioria das vezes, o repetidor, dessa forma como é colocado na maioria das vezes, não é uma boa ideia. Então, para a gente entender o porquê que não é uma boa ideia, a gente precisa entender como funciona o Wi-Fi. Um roteador, na verdade, qualquer equipamento Wi-Fi, ele não joga o sinal numa certa direção. As pessoas, como elas veem o roteador num lado e o notebook do outro, acham que a comunicação é somente como se fosse um tubo entre os dois. Não. Quando qualquer equipamento Wi-Fi manda um sinal, ele manda um sinal para todos os lados. Eventualmente chega também no destino, mas vai chegar no vizinho, vai chegar para cima, vai chegar para baixo. As antenas dos equipamentos são chamadas antenas omnidirecionais. Elas jogam o sinal para todos os lados e recebem os sinais de todos os lados. É por isso que você recebe a interferência do seu vizinho e você interfere no seu vizinho também. Isso vale para o repetidor, isso vale para todos os equipamentos. Então, primeiro ponto, como você vai perceber aqui, o repetidor aqui no meio, quando ele pega o sinal lá do equipamento de cima e repete, ele não repete para frente, ele joga o sinal para todos os lados, ele parte desse sinal volta e vira interferência na comunicação lá em cima. A gente vai ver o quanto que isso atrapalha. Aí você vai começar a ver aonde é que está o problema do repetidor. Bom, qualquer equipamento de Wi-Fi tem, de maneira simplificada, claro, esse comportamento quando vai transmitir. Primeira coisa a fazer, escutar. Tem alguém já transmitindo nessa frequência? Não importa se é na mesma rede ou não. Se tiver um vizinho transmitindo na mesma frequência, a pergunta é a mesma. Tem alguém transmitindo nessa frequência aqui? Sim, espera um pouquinho e escuta de novo. Tem? Sim, espera mais um pouquinho, escuta de novo. Não tem, aí é que ele pode transmitir. Tenha isso na cabeça, essa é a regra. Se qualquer equipamento, pode ser o access point, pode ser o smartphone, pode ser o tablet, o notebook, qualquer equipamento, quando for transmitir, tem que seguir essa forma de operação aqui. Bom, então vamos voltar para aquele diagrama. A gente tem aqui, um pouquinho mais simplificado, a gente tem aqui o roteador A, o repetidor B e dois notebooks, o X e o Z. Bom, um outro detalhe que a gente muitas vezes esquece é que a comunicação de um equipamento com a internet, de um equipamento com um servidor, não é feita de uma forma única, não é feita de um blocão de dados. Se eu estou aqui o equipamento X e estou querendo acessar uma página internet num servidor de web, esse servidor lá na internet pega as imagens e divide em pedacinhos, em pacotinhos. Ele não manda um arquivão de uma vez só. Ele divide em vários pedacinhos e manda um pedacinho de cada vez para os arquivos de imagem, para o texto, para tudo que está na decoração da página.
tudo aquilo é picado, às vezes em centenas de pedacinhos, e aí transmitido um pedacinho de cada vez. E cada pedacinho tem que seguir aquela regra. Então, o pedacinho chega até o roteador A, escuta, tem alguém transmitindo, sim, espera, não tem, transmite. O próximo pedacinho, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, quando esses pedacinhos começam a chegar, o A transmite isso para todo mundo, obviamente, vai para todos os lados, eventualmente chega no B também, e o B também, quando recebe esse pedacinho, transmite para todos os lados, chega no X, mas ele também vai atrapalhar o A, ou seja, na hora que o B está transmitindo para o X, o A não pode transmitir o próximo pedacinho. E mais, não é que esses pedacinhos vêm de uma maneira descambelhada, cada pedacinho precisa ter um ok do X para o servidor. É um pouco mais complexo do que isso, mas de maneira simplificada, o servidor manda um pacotinho, o X fala, ok, recebi, manda o próximo. O servidor manda o próximo pacotinho, o X manda, ok. Então, se esses OKs não chegarem, o servidor para de transmitir, espera um pouco, e aí, se não vem um ok, retransmite os pacotes anteriores. Então, o X também precisa mandar pacotes de volta, e isso gera ocupação do sinal, gera essa interferência, e existem os outros equipamentos da minha rede, os outros notebooks, smartphone, tablets, todos eles também transmitindo. E para piorar, não é porque você tem o seu smartphone parado em cima da mesa que ele não está transmitindo e recebendo. Mesmo que você não esteja usando, mesmo que a tela esteja apagada, ele continua usando a rede sem fio. Como? De que maneira você acha que as mensagens de WhatsApp, de Skype, os e-mails chegam lá nele? Via Pai de Santo, via o Espírito Santo que baixa ali? Não, mesmo a tela estando apagada, ele precisa de vez em quando acessar a internet para perguntar se tem uma mensagem nova e vice-versa, a internet mandar informações para ele. Então, quando vem uma mensagem ali no WhatsApp de que alguém te mandou uma nova foto, é porque ele, mesmo estando apagado, estava ocupando o ar, estava jogando pacotinhos de um lado para o outro. E para piorar, a gente também tem os vizinhos nessa história. Então você tem os vizinhos, aquilo que a gente comentou. O vizinho gera sinal que atrapalha você e você gera o sinal que atrapalha o vizinho. As antenas transmitem para todos os lados. Aí você fala, mas eu estou no canal 1 e meu vizinho está no canal 3. Em Wi-Fi, só existem 3 canais disponíveis que não existe interferência entre eles. O 1, o 6 e o 11. O 1 interfere com o 2, com o 3, porque existe uma superposição entre eles. A gente tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos comentários abaixo, nas observações, um link para ele, mas os canais 1, 6 e 11 são os únicos canais que não têm interferência entre eles. Agora, o 1 interfere com 2, com 3, com 4, com 5, o 6 interfere com 2, com 3, com 4, com 5, com o 6 mesmo, com o 7, com 8. Ou seja, você tem uma grande capacidade de interferência. Quanto mais vizinhos você tiver com Wi-Fi, pior é essa situação. Então, imagina o seguinte, o A quer transmitir para o B, mas o D, que é do nosso vizinho aqui, está transmitindo para o roteadorzinho da rede dele, o V1. O A tem que esperar. Se eles estão na mesma frequência, no mesmo canal ou em canais próximos, não adianta, não tem nada que você possa fazer. O A tem que seguir aquela regra, esperar o D terminar de transmitir para aí ele transmitir o pacote dele. E existe um problema pior, muito pior. Imagina o seguinte, o A transmite um pacotinho para o B, ele vai lá, escuta, não tem ninguém transmitindo, joga para todos os lados, o B recebe. Aí o B transmite isso para o X. Aí o X tem que mandar a resposta, ok, recebi, manda o próximo. O X faz o quê? Escuta, não tem ninguém transmitindo, envia. Vamos supor que o A está transmitindo para o B o próximo pacote. Se o X está longe demais, que é exatamente esse o problema que você tinha desde o começo, o X está longe demais do A, o X não vai escutar que o A está transmitindo, vai achar que ele pode transmitir e vai mandar. O que o B vai acontecer com o B? Ele não vai escutar nada. É igual quando você está no meio de uma palestra, tem lá o palestrante lá na frente falando e alguém do teu lado atende o telefone celular. O palestrante não está escutando o chatão aqui falando no celular, mas você está. Então você não vai conseguir escutar a palestra porque tem alguém do teu lado falando. É exatamente o mesmo efeito. Você tem um nome, Hidden Client, cliente escondido. Então isso é um problema do Wi-Fi, não tem solução.
E quanto mais clientes escondidos você tiver, pior é essa situação. E o repetidor amplifica muito isso. Por quê? Porque ele trabalha na mesma frequência. De A para o B e de B para o X, a comunicação acaba sendo no mesmo canal. E aí o B fica nesse sanduíche e aí fica toda hora tendo colisão. Que é o nome quando que se dá quando você tem dois equipamentos transmitindo ao mesmo tempo na mesma frequência. E isso simplifica muito com os vizinhos. Então a mesma coisa, se o D está transmitindo para o V1 e ao mesmo tempo o B quer transmitir para o A, mas o B não está escutando o D, vai ter colisão no A. Então o grande problema de você usar um repetidor que tenha uma única frequência, que é o modelo mais barato e o mais comum, é você cria naturalmente essa questão do hidden client. Por quê? A sua ponta aqui, o X, ele já naturalmente não escutava direito o A. Então, na hora que você coloca o B no meio, você garante que essa questão do hidden client vai acontecer em cima dele toda hora. Então, o repetidor, ele é bom, ele funciona, vamos assim dizer, quando você tem aqui do lado do X aqui uma pequena demanda de tráfego, você não tem uma quantidade muito grande de tráfego para passar e você também não tem muitos equipamentos, ou seja, eu tenho aqui o meu notebook, mas eu não vou colocar do meu lado o meu smartphone nem o tablet, porque como a gente falou, mesmo ele estando apagado, ele vai querer transmitir e vai dar problema. Então, a grande frustração de quem instala um repetidor é essa. Ele coloca o repetidor, o sinal no X realmente fica alto, porque a distância entre o X e o B é menor do que do X para o A, mas a qualidade da transmissão é muito ruim. Ela engasga toda hora, fica... Se você tenta acessar um vídeo no YouTube, ele não flui, ele fica toda hora pensando por causa dessas colisões, por causa desse problema de hidden client. Soluções. Bom, primeira solução é você usar um repetidor que tenha dois canais, tenham dois rádios. Então, não é a quantidade de antenas. Hoje em dia, os equipamentos têm cada rádio ocupa de 2 a 3 antenas. Então, se o equipamento tem 2 antenas, ou 3, ele tem um rádio só. Um equipamento com 2 rádios, ele vai ter de 4 a 6 antenas. Vai ter bem mais caro. Por que isso é interessante? Porque eu coloco de A para falar com B em uma frequência, em um canal, e de B para falar com X em outra. Assim, eu não tenho esse problema de cliente escondido, porque quando o X quiser falar com B, ele pode fazer isso ao mesmo tempo do que o A está transmitindo para o B, porque eles vão estar falando em frequências diferentes. Obviamente, os vizinhos ainda vão ser problema, mas pelo menos eu não vou ser problema para mim mesmo. E a outra forma é você pura e simplesmente levar um cabo até o meio do caminho. Aí, ok, você vai falar, mas eu queria colocar o repetidor exatamente para não colocar o cabo. Bom, infelizmente, essa é a melhor solução. Você leva o cabo mais próximo possível do ponto X e ali nesse ponto você coloca não precisa nem ser um repetidor, pode ser um access point, uma caixinha bem simplesinha, com um radinho e uma portinha só de Ethernet, só não precisa ser roteador, não precisa ser repetidor. E ali você cria, de preferência, num outro canal também, uma outra rede sem fio ali separada do A. Então, a comunicação do B para o A passa a ser um cabo. Se você também quer ajudar outras pessoas, por favor, clica no botão de gostei abaixo. Por incrível que pareça, isso ajuda muito nas buscas do YouTube, do Google, e você vai estar contribuindo para que outras pessoas encontrem esse vídeo. Para quem tem dúvidas ou mesmo sugestões de assuntos para os nossos próximos vídeos, por favor, deixem nos comentários abaixo. Clique aqui para assinar o nosso canal, porque você vai estar entre os primeiros a saber quando a gente publicar um novo vídeo. E por último, tem aqui 2 sugestões de vídeos anteriores com algumas informações adicionais. E até a próxima!